Atenção, a formação de um ciclone na costa brasileira vai intensificar as chuvas em grande parte do país, com destaque para a região sudeste, que será a mais afetada. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão sob alerta para tempestades severas, ventos fortes e acumulados que podem ultrapassar 200 milímetros até o fim do domingo. Esse padrão climático pode trazer transtornos significativos, especialmente para áreas vulneráveis. Será que a sua cidade está no caminho desse fenômeno climático? Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje vamos analisar em detalhes como o ciclone que está se formando vai impactar o tempo em diferentes regiões do Brasil. Você vai entender por que o Sudeste será o mais afetado, como as tempestades podem se espalhar pelo país e o que isso significa para a sua rotina. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes. Mas antes eu tenho um recado bem legal para você. Você sabia que cuidar da alimentação pode transformar a sua saúde e até aliviar problemas como diabetes, intolerâncias alimentares e má digestão? O nosso e-book de receitas zero glúten e zero açúcar foi pensado especialmente para você que quer viver com mais qualidade de vida sem abrir mão de refeições gostosas e fáceis de preparar. Chega de se preocupar com receitas complicadas ou ingredientes que fazem mal à sua saúde. Com esse e-book você terá em mãos uma solução prática para se alimentar bem, cuidar do seu corpo e sentir-se mais leve. Clique no link na descrição ou use este QR Code que está aparecendo aí na tela agora. E comece a cuidar de você com receitas feitas sob medida. Viu? Esse foi o recado. Vamos ao vídeo de hoje então? O início do ano no Brasil foi marcado por um padrão climático de calor intenso e chuvas irregulares com longos períodos de estiagem alternados com pancadas de chuva localizadas. Esse comportamento típico do verão começa agora a sofrer uma transformação significativa nessa semana. O país experimentará uma mudança no padrão atmosférico impulsionada pela formação de um ciclone na sexta-feira, dia 31 de janeiro, que intensificará as chuvas, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Esse sistema de baixa pressão atmosférica será responsável por reorganizar a umidade presente na atmosfera, criando condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas, tempestades severas e acumulados significativos de chuva. Essa mudança não apenas marca uma transição para um padrão mais dinâmico, mas também sinaliza um aumento no potencial de transtornos climáticos em várias regiões. A formação de um ciclone é um processo complexo. No caso desta semana, o ciclone começa a se estruturar a partir de uma área de baixa pressão atmosférica localizada sobre o oceano, entre as regiões Sul e Sudeste. Esse sistema de baixa pressão funciona como um núcleo que atrai o ar de áreas ao redor. Quando o ar é puxado em direção ao centro de baixa pressão, ele começa a subir e, ao se elevar, se resfria e condensa, formando grandes quantidades de nuvens de chuva. Esse movimento de ascensão do ar é intensificado pela alta umidade presente na atmosfera, especialmente nesta época do ano, quando a evaporação de rios, lagos e até mesmo da superfície terrestre alimenta o ar com grande quantidade de vapor d'água.
A quinta-feira, dia 30 de janeiro, marca o início dessa transição climática. Nesse dia, uma área de baixa pressão começará a atuar de forma mais intensa sobre o centro-oeste e o sudeste, promovendo a formação de áreas de instabilidade. Durante a madrugada, já são esperadas chuvas em regiões como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Essas chuvas se estendem ao longo da manhã, avançando para estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Também haverá precipitação na faixa leste da região sul, que inclui o norte do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. Esse avanço das chuvas ao longo do dia é característico de sistemas de baixa pressão que atuam em larga escala, reorganizando o fluxo de umidade e direcionando-o para áreas específicas. À medida que o dia avança, as instabilidades se tornam mais abrangentes e as chuvas mais intensas, especialmente em regiões da costa leste, que inclui Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O sul de Minas Gerais também será impactado por chuvas persistentes. Nessas áreas, a presença de nebulosidade constante contribuirá para a redução das temperaturas máximas, que devem variar entre 23 e 26 graus. Essa redução no calor proporciona um alívio bem-vindo, especialmente após semanas de calor extremo. No entanto, o calor ainda persiste em algumas regiões específicas, como o centro-leste do Rio Grande do Sul, oeste do Mato Grosso do Sul e a Amazônia Oriental, onde as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus. Essa diferença entre áreas com temperaturas mais amenas e locais onde o calor ainda predomina reflete a dinâmica do clima brasileiro, influenciada pela interação entre fatores regionais e globais. Na sexta-feira, dia 31 de janeiro, o ciclone se forma efetivamente na costa entre as regiões sul e sudeste, alterando significativamente o padrão climático. A formação desse sistema resulta em ventos fortes que serão sentidos principalmente no litoral entre Santa Catarina e o Paraná. Esses ventos, que sopram de forma paralela à costa, são carregados de umidade. Quando esses ventos encontram um relevo montanhoso da região, como a Serra do Mar, eles são forçados a subir, o que intensifica o processo de condensação e gera chuvas volumosas. Esse fenômeno, conhecido como chuva orográfica, será um dos principais responsáveis pelos altos acumulados previstos para essas áreas. Além do impacto direto no litoral, o ciclone também intensificará as chuvas em outras regiões, especialmente no sudeste e no centro-oeste. Ao longo da madrugada e manhã de sexta-feira, as chuvas serão mais concentradas no centro-norte do país, mas à tarde tornam-se abrangentes, afetando quase todas as regiões. No sudeste, áreas como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo estarão no epicentro das condições severas, com chuvas intensas e tempestades severas. No centro-oeste, estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul enfrentarão condições semelhantes, com a presença de ventos fortes, trovoadas e acumulados significativos de chuva. Essas condições climáticas serão acompanhadas por uma redução geral nas temperaturas máximas em grande parte do Brasil, com exceção de áreas como o litoral do Nordeste e a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde as máximas podem ultrapassar 33 graus. Essa redução nas temperaturas, no entanto, não deve ser interpretada como um indicativo de alívio completo, pois as chuvas persistentes e os ventos intensos trazem outros desafios, como alagamentos, inundações e risco de deslizamentos de terra. A formação do ciclone é um exemplo claro de como diferentes fatores atmosféricos
podem interagir para criar um cenário de grande instabilidade. Além de intensificar as chuvas, o ciclone desempenha um papel muito importante no transporte de umidade para o continente, alimentando sistemas de tempestades que podem causar transtornos significativos. Essa dinâmica atmosférica é amplificada pela presença de um rio atmosférico, um corredor de alta umidade que transporta vapor d'água de regiões tropicais para áreas mais ao sul. Esse fenômeno contribui para os altos acumulados de chuva previstos para o final de semana. Com a formação do ciclone e a intensificação das chuvas, o Brasil vivencia um momento de transição climática que destaca a complexidade e a força dos fenômenos climáticos em nosso território. Essa combinação de fatores reforça a necessidade de monitoramento contínuo e de preparação por parte das autoridades e da população, especialmente em áreas vulneráveis a desastres naturais. O impacto dessa mudança será sentido em grande parte do país e os próximos dias serão decisivos para entender a extensão e a gravidade dos fenômenos previstos. Com o aumento das chuvas e a formação do ciclone, é essencial que a população das áreas mais vulneráveis fique atenta aos alertas climáticos. Regiões com histórico de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, como o Sudeste e o Litoral Sul, devem estar em alerta máximo. Evite deslocamentos durante os períodos mais críticos e mantenha canais de drenagem limpos para minimizar os impactos. Os próximos dias serão marcados por intensas chuvas e condições climáticas severas em várias regiões do Brasil, com destaque para o Sudeste e o Sul. Essa configuração exige atenção redobrada, especialmente em áreas urbanas e regiões vulneráveis a desastres naturais. Tome muito cuidado. Agora comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento, a sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes e eu gosto muito de ler os seus comentários. Mas calma que este vídeo não para por aqui. O que eu vou revelar a seguir vão simplesmente te surpreender. Continue assistindo. A partir de agora, vamos analisar como ficará o tempo no restante do Brasil nesta semana. O tempo no Brasil está prestes a passar por uma mudança significativa nesta semana. O aumento expressivo das chuvas deve atingir grande parte do território nacional, especialmente no Sudeste, com riscos de tempestades severas e transtornos. Entre esta terça e sexta-feira, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estarão no centro das atenções, com acumulados significativos que podem ultrapassar 150 milímetros em algumas áreas. Após semanas marcadas por calor intenso e pela predominância de condições secas em grande parte do território nacional, o Brasil começa a registrar uma mudança significativa no padrão climático. O cenário mais recente indica o retorno de um clima mais típico do verão, caracterizado pela presença de chuvas mais frequentes e generalizadas. Essa mudança é impulsionada por dois fatores principais: a chegada de uma frente fria no Sudeste e a intensificação de uma área de baixa pressão no Mato Grosso do Sul. Sistemas atmosféricos estão interagindo de maneira dinâmica, promovendo instabilidades que resultam em chuvas volumosas, tempestades localizadas e, em algumas regiões, transtornos significativos. O retorno das chuvas traz um alívio para diversas áreas que enfrentavam calor extremo e baixa umidade. No entanto, também impõe desafios, riscos, especialmente em locais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra. Ao longo da semana, as temperaturas devem apresentar uma leve redução, especialmente
nas regiões mais atingidas pelas chuvas. A maior parte do país verá temperaturas máximas variando entre 26 e 30 graus, valores que ainda mantêm a sensação de calor, mas de forma mais amena. Por outro lado, algumas regiões, como o centro-sul da região norte, Mato Grosso do Sul, o interior do Maranhão e do Piauí, além do norte de Minas Gerais, continuarão registrando valores mais elevados entre 32 e 34 graus. Isso reforça a complexidade do clima brasileiro, onde diferentes padrões atmosféricos podem coexistir e gerar cenários bastante variados. No sudeste, a frente fria que avança sobre a região será responsável por manter o tempo instável. Nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, os maiores acumulados de chuva estão previstos para a parte norte e oeste do estado de São Paulo, além do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e sul do Espírito Santo. As manhãs tendem a ser nubladas, com chuvas pontuais de intensidade fraca a moderada, mas à tarde as instabilidades ganham força, resultando em tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. A combinação de calor e alta umidade e a interação com a frente fria cria condições propícias para eventos climáticos severos que podem impactar o trânsito e a mobilidade urbana, especialmente em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. A quarta-feira, dia 29 de janeiro, será marcada por um agravamento das condições de instabilidade. Regiões como o leste paulista, o sul mineiro e o território fluminense estarão entre as mais afetadas. As chuvas previstas para ocorrer em grande volume podem causar alagamentos em áreas urbanas, dificultando o deslocamento e provocando transtornos no dia a dia. Além disso, áreas de encosta devem permanecer em alerta devido ao risco de deslizamentos de terra, especialmente em locais que já acumulam altos índices de chuva nos últimos dias. Esses eventos podem se intensificar durante a noite, aumentando a necessidade de atenção redobrada. Nos dias 30 e 31 de janeiro, a atuação de uma área de baixa pressão localizada entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul será decisiva para intensificar as chuvas no sudeste. Esse sistema amplia a instabilidade atmosférica e contribui para a formação de nuvens carregadas que podem gerar tempestades severas. O estado de São Paulo, a capital mineira, Belo Horizonte e o Grande Rio estão entre as áreas mais vulneráveis a eventos extremos. Os acumulados de chuva em algumas localidades podem ultrapassar 150 milímetros ao longo da semana, colocando em alerta moradores de áreas de risco e autoridades responsáveis pelo monitoramento climático. Enquanto isso, na região sul, os impactos da frente fria serão mais concentrados em áreas específicas. Nesta terça-feira, o destaque será o estado do Paraná, onde chuvas intensas devem ocorrer nesta noite, especialmente no norte e noroeste do estado. Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul também devem registrar precipitações, embora de forma mais localizada. Na quarta-feira e quinta-feira, a instabilidade se intensifica, com chuvas mais persistentes no oeste e meio-oeste de Santa Catarina, além do Paraná. Nessas áreas, as condições climáticas poderão causar alagamentos em zonas urbanas e impactar atividades agrícolas. A região norte do Rio Grande do Sul também deve permanecer em alerta para tempestades localizadas, especialmente durante as tardes. No centro-oeste, o Mato Grosso do Sul será o estado mais impactado pela área de baixa pressão. Já na terça-feira estão previstas chuvas intensas com possibilidade de rajadas de vento superiores a 60 km por hora, um fenômeno que pode causar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e prejuízos no transporte. Conforme a semana avança, as chuvas se tornam mais persistentes, ampliando o risco de alagamentos e afetando a rotina da população urbana e rural. Em Goiás e Mato Grosso, as condições serão marcadas por pancadas de chuva isoladas até quarta-feira. A partir daí, a área de baixa pressão começa a influenciar o tempo dessas regiões, trazendo chuvas mais abrangentes e regulares que podem beneficiar a agricultura, mas também gerar
gerar transtornos em áreas vulneráveis. Na região norte, a zona de convergência intertropical continua ativa, garantindo a manutenção das chuvas frequentes em praticamente todos os estados. O Tocantins será destaque na terça-feira, com previsão de chuvas mais intensas e volumes significativos. Estados como Amazonas, Acre e Pará também registrarão chuvas localizadas com maior intensidade no período da tarde e início da noite. Essas condições são típicas da estação, mas o acúmulo de chuvas em algumas áreas pode dificultar o acesso a regiões mais isoladas e prejudicar o escoamento da produção agrícola. Por fim, o Nordeste segue com um cenário mais seco no interior, mas as condições climáticas começam a mudar gradualmente. Na quarta-feira, o aumento da umidade favorecerá pancadas de chuva mais abrangentes, especialmente no Maranhão e no sul do Piauí. Nas áreas litorâneas, o tempo será marcado por sol forte e chuvas passageiras características do verão. Embora essas chuvas não representem risco significativo, é importante que os moradores fiquem atentos a possíveis mudanças rápidas no tempo típicas dessa época do ano. Os eventos climáticos previstos para esta semana têm origem em dois sistemas principais que estão atuando de forma combinada para intensificar as instabilidades. A frente fria que avança sobre o sudeste desempenha um papel muito relevante, muito importante ao transportar a umidade do Oceano Atlântico para o continente. Essa interação resulta na formação de nuvens densas e carregadas, responsáveis por chuvas persistentes e volumosas. Já a área de baixa pressão no Mato Grosso do Sul atua como um catalisador, ampliando o alcance das instabilidades e intensificando os fenômenos climáticos. Essa dinâmica destaca a complexidade dos padrões climáticos no Brasil, especialmente em uma época em que o calor, a umidade e os sistemas atmosféricos se encontram em constante interação. Com o aumento das chuvas e das tempestades em diversas regiões, os próximos dias exigem atenção redobrada, tanto por parte das autoridades quanto da população. O monitoramento contínuo e a preparação são muito importantes para minimizar os impactos e garantir a segurança em um cenário de clima tão dinâmico e imprevisível. Com o aumento das chuvas, é fundamental que a população fique atenta aos alertas climáticos, especialmente em áreas urbanas sujeitas a alagamentos ou regiões de risco de deslizamentos. Para quem vive em áreas afetadas por tempestades, recomenda-se evitar deslocamentos durante os períodos mais críticos e proteger objetos soltos em varandas e quintais. A semana será marcada por uma mudança no tempo importante no Brasil, com destaque para o aumento das chuvas e o risco de tempestades severas no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As áreas urbanas, em particular, devem ficar em alerta devido ao potencial de alagamentos e transtornos no trânsito. Agora chegou a sua vez de participar deste vídeo com seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento, a sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes. E não se esqueça do que eu falei no início deste vídeo sobre o nosso e-book de receitas zero glúten e zero açúcar. Então, se você quer cuidar bem da sua saúde, da sua alimentação, confira os links presentes nesse vídeo, na descrição, no comentário fixado ou neste QR Code que aparece aí na tela agora. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?